E humanos. dentro dessa área, o que que é mais desafiador para você? Ahn, Olha, eu acho que pessoas são fascinantes, né? Aham. Para não dizer outra coisa. E Tipo, o os inferno são os eufemismos, outros. nossa. Então, eu acho que o desafio, ele é diário, porque na cadeira de RH, obviamente tem várias áreas, o RH tem várias áreas, mas hoje eu estou numa posição super privilegiada, reconheço, de ser um executivo, então eu olho para todas as cadeiras, todos os subsistemas Aham. de RH. E, sem sombra de dúvidas, a parte que é mais relacional, que no mercado a gente chama isso mais de business partner, né? São parceiros do negócio com esse aporte para recursos humanos. Essa é uma área que você até tem um frame de trabalho, você tem ali um direcionamento do que você vai fazer no dia a dia, os rituais que você vai cumprir com as suas áreas internas que você atende, mas é uma caixinha de surpresa, né? Então as pessoas, porque uma pessoa em contato com outra, ela já, assim, né? Primeiro que organizações são junções de pessoas aleatórias que são conectadas Sim. para um propósito, que é aquele que a empresa quer cumprir, mas assim, né, cada um traz consigo um histórico, uma bagagem de vida emocional, psicológica, que é completamente Diferente. diferente. Exatamente. Se nas relações familiares já é difícil da gente, mesmo recebendo o mesmo tipo de estímulo, o mesmo tipo de educação, eu tenho duas irmãs, por mais que a gente tenha valores compartilhados, a gente manifesta isso de maneiras Sim. muito distintas, né? Quando você está falando de uma organização, cara, assim, você tem carne, abacate, bicicleta, Tudo no mesmo balaio. computador, mesa. Então, eu acho um baita desafio, assim, porque não tem script, não existe receita. E para cá, claro, conforme o tempo passa, você vai ganhando mais experiência, existem fenômenos que se repetem, Aham. né? Bom, mudanças de área, você mexe em escopo das pessoas, elas podem ter algum breakdown, alguma Aham. ruptura, aí Aham. você vai ter que ir lá atuar. Então tem, obviamente, alguns padrões que você já sabe que eles vão engatilhar algumas reações. Mas tem vários outros que não, que são inéditos, né? Então, é isso. Mas me fascina, sim. O material relação humana Aham. é um negócio que eu acho incrível, É incrível. não é? É incrível. Então, eu amo, assim, mas é um baita desafio. E tem algum, tem alguma questão que seja bem recorrente dentro dessa área de recursos humanos? Estou dizendo da parte dos que trabalham lá, que te procuram. Tem alguma queixa, alguma coisa que seja recorrente? Tem, né? Sempre da ordem de escopo, expectativas em relação a escopo, a responsabilidades. Eu esperava isso e isso não aconteceu. Então, assim, no fundo, os problemas vão sempre permear as relações, Aham. né? Aí é relação com chefe, Isso. relação de chefe com outros chefes de outros departamentos e áreas, chefe com chefe. Então, é, no fundo, tá sempre ali tangenciando a questão da relação, né? Então, E isso traz aí, muito a questão das emoções também, né? Do emocional. pra caramba, né? E como a gente, na média, é muito não letrado Ah, emocionalmente e psicologicamente também, é. né? A gente leva para dentro das organizações as nossas crianças feridas, a gente leva para dentro das organizações as nossas necessidades não Leva para atendidas. todos os lugares, né? Total. Só que nas organizações você passa dentro daquele ambiente 9 horas, Sim. né? É muito intenso, É. né? E de novo, o que conecta aquelas pessoas é um fator meio aleatório, é assim, né? Me candidatei para aquela vaga, passei e comecei a trabalhar naquela empresa. João fez a mesma coisa e Aham. entrou. E aí João vai trabalhar comigo. Eu olho para João, João não tem nada a ver comigo. Credo, não quero. Nossa, esse cara é grosso. Esse cara faz isso, esse cara faz aquilo. Então,
é isso, assim, é da ordem do clima, da relação, é isso que se repete o tempo todo. E aí, para cada dinâmica, né, às vezes soluções que se repetem, que bom, né, a gente também não precisa ser mágico, e quase sempre a solução vai envolver conversa, né, e Conversas aí é generosas. isso aí. E a gente, como RH, viabilizando, facilitando, provocando, incentivando esses processos de diálogo, de conversas, né, para que as E, pessoas e aí falem. uma curiosidade, você nesses anos todos de carreira, você já teve algum momento que você precisou disso, de alguém que te ajudasse a ter conversas? Ah, sim, sem dúvida. Mas aí eu acho que eu mesmo acabei em conversa, por exemplo, eu tenho, né, nesse meu contexto atual, na empresa que eu trabalho, os meus chefes eram os fundadores, né? Ah, Hoje já mudou um pouco esse desenho, a gente vendeu a empresa, então um desses fundadores cumpria esse papel de ser o meu chefe. Então ele acabava tendo que me ouvir às vezes sobre conflitos que uhum, eu ou não estava afim, ou não tinha condições, ou não sabia como conduzir. Então, no fundo, ele era essa pessoa que estava do outro lado me escutando e me ah, ajudando, né, no processo de falar, obviamente. Aí a gente, como é RH, a gente já tem uma certa noção. aham, Não sei se isso é uma regra, mas para mim, né, assim, eu estou o tempo todo me olhando. Porque eu sei que, obviamente, no campo da relação, eu preciso olhar para mim primeiro para depois olhar para o outro. Então, no fundo, nessa troca eu consegui aí me resolvendo nas aham. questões. Mas é uma cadeira que às vezes quando você é o número um e tal, é um lugar, mas eu não tenho do que reclamar. Seria também forçar a barra de falar assim, nossa, um lugar solitário. Eu nunca me senti solitário, Aham. porque eu tinha também chefes muito legais e que eu podia ser muito honesto, muito verdadeiro, né? Sobre o que eu estava vendo e tal. E eu tenho uma coisa do meu ofício que é tentar ao máximo sempre me desafiar nos meus próprios juízos, porque eu sei que quando eu estou falando das pessoas, na cadeira que eu ocupo, tem um peso enorme, né? É, E isso pode ser libertador ou pode ser uma condenação, é. Que né? nem um professor numa sala de aula, né? Exatamente. Então eu levo super a sério isso também. Claro que dou várias derrapadas, mas eu persigo esse lugar de olhar para a mesma questão sob várias óticas, Aham. né? Para tentar ser o mais justo possível Sim. nas minhas análises sobre as pessoas. Eu no consultório chegam algumas pessoas que apresentam uma questão parecida, que é assim, tá dentro de uma empresa grande ou não tão grande, mas que não consegue ter essa conversa. Então, por Aham, exemplo, com um chefe e que definiu que vai ter reunião 3 vezes por semana e naquela reunião de 3 horas quase nada acontece e a pessoa se sente tipo, pô, tô lá sentada, não faço nada, poderia estar fazendo outra coisa. Só que algo acontece que ela não tem essa conversa com o chefe. uhum, E esse chefe, por sua vez, está sendo chefiado por outro, é, né? Que está pressionando, o que você está fazendo e tal. Assim, o que você diria para essas pessoas que se sentem um pouco encurraladas, sabe? Tipo, não adianta eu falar, ou então se eu falar, vou ser demitida, ou se não, aham. pode prejudicar de alguma forma. Eu acho que tem uma equação que a cada um precisa resolver, né? Aham. Paty, que bom, falar, e eu não sou aqui, obviamente, inocente de saber que existem vários contextos que conversas não são, quase não são possibilidades, ou são, só que vai ter um custo para ter aquela É. conversa, né? E que pode ser, inclusive, de levar a uma demissão, Sim, por sim. exemplo, com consequências a conversa. Mas eu acho que você precisa pôr isso na mesa, né? Sempre analisar, acho que esse é um lado mais pragmático da vida, que é se eu abro essa conversa, o que pior pode Pode acontecer. acontecer. E diante desse cenário, a pessoa precisa tomar uma decisão se ela prefere continuar no silêncio, encurralada,
Porque ela olha e fala: bom, existe um custo aqui, mas eu não acho que esse custo é tão alto. Eu acho o custo de abrir a conversa mais alto Entendi. do que viver. E aí eu acho que tem que ir para um campo da racionalização mesmo, porque bom, eu posso ter essa conversa e o pior cenário é esse. É melhor do que esse lugar. Eu provoco bastante isso. Ou Aham. você prefere continuar nesse lugar em que você está se sentindo mal, que você não está bem, que o custo é alto para você, Sim, né? sim. E aí, bom, como RH, eu tento viabilizar, preparar essas pessoas para as conversas difíceis. Mas você chega a ser você é um trampolim, então. Elas conseguem chegar a você. Conseguem. Aí, claro, tem gente que tem mais, se sente mais à vontade e É, procura o meu time. Tem gente que que não. não. Então, aí também depende muito de quem está ali do outro É, lado, né? Do quanto a pessoa vai se sentir à vontade. Eu tento construir um RH acessível e aberto, de portas abertas para todo mundo. Mas cada um, né, usa é. de um jeito diferente. Mas os que usam, sim, eles sabem que a gente vai explorar juntos o qual é o conflito, o que que a pessoa quer resolver e juntos construir a melhor abordagem possível para tratar daquele problema. Aham. Né? Ah, desconforto com o gestor. Então vamos lá, me conta o que está acontecendo. A pessoa começa a contar, a gente conversa, e aí em cima do que se traz, esse diagnóstico que é construído, eu vou e tento construir junto com essa pessoa um caminho possível para uma conversa. E Com- muitas vezes é um caminho possível para várias conversas, né? Sim, sim. É muito complexo, né? De novo, não tem script, né? É. Então é muito espera, analisa o que vem em cima disso, como é que você direciona. Porque às vezes também é isso, não é possível conversar. E aí, o que que a gente faz? Bom, então vamos fazer uma análise aqui fria, que é o quanto você consegue suportar e aguentar esse ambiente, esse contexto, desse jeito, né? Aham.